Olá pessoal, nos reunimos aqui entre amigos para poder começar uma discussão sobre de como as redes sociais têm impactado a prática de atividade física nos dias de hoje. Eu sou o professor de Educação Física Márcio Oliveira, estou reunido com amigos aqui de longa data, vou apresentar meus amigos e pedir para que eles falem um pouquinho da vida profissional deles. André, por favor, Renato André. É um prazer estar aqui com todos. Eu sou Renato André Silva, sou profissional de Educação Física, com mestrado e doutorado na área de Fisiologia do Exercício. Trabalho na área de Educação Física, mais especialmente com prescrição de treinamento de esporte de endurance. Sou praticante de vários esportes e trabalho aqui na universidade lecionando disciplinas na área de Fisiologia e treinamento esportivo. Richard. Meu nome é Richard Amaral, eu sou psicólogo já há 14 anos na área comportamental e estou aqui para acrescentar o que for necessário, né, para esclarecer algumas dúvidas em relação a essa questão de rede social, a parte psicológica também. Perfeito. Felipe. Boa noite, sou o Felipe, sou psicólogo, tenho um doutorado em Psicologia do Trabalho e especialista em Psicologia Comportamental também e sou mestre em Jiu-Jitsu também para poder apresentar. Excelente. Boa noite a todos, meu nome é Henrique, eu não tenho muito a ver com esporte nem com psicologia. Eu sou professor da Universidade de Brasília, sou coordenador do Laboratório de Neurovirologia Molecular, mas eu acho que estou aqui mais porque eu tenho uma outra vertente de estudo que é do autoconhecimento. E o autoconhecimento certamente mexe muito com a parte comportamental, né? E isso é uma área que estou colocando de novo na universidade para justamente ajudar os alunos a lidar com essa parte mais de estresse, de ansiedade, depressão na aula. Então, eu trabalho como personal trainer há 20 anos e nesse percurso todo, uma das coisas que a gente não pode negar é que a atividade física beneficia a saúde de qualquer indivíduo, mas a saúde é algo amplo, não depende apenas do aspecto físico, ela tange a aspectos maiores. A pessoa que está bem emocionalmente, a pessoa que está bem fisicamente, a pessoa que está bem em relação à sua atividade laboral, a pessoa que tem uma boa relação com seus familiares, que tem amigos, tende a ser uma pessoa saudável e mais feliz. E eu venho trazer discussões aqui, pontos para a gente refletir em relação a como as redes sociais estão impactando exatamente aspectos mais amplos na saúde das pessoas. Todos aqui praticam atividade física, todos sabem o quanto é importante manter-se se exercitando e como o exercício cria a sensação de bem-estar, a sensação de melhora na sua autoestima, a sua condição física, mantendo o seu organismo mais saudável. O que eu quero trazer aqui para a gente discutir é que quando eu comecei na atividade física, na educação física, ainda não tinha internet, não tinha rede social e já existiam pontos que eu achava interessante estar observando, é que as pessoas buscavam atividade física por diversos fatores. Porque o médico orientou e essa pessoa precisa fazer atividade física porque está muito acima do peso com risco cardíaco. Outra porque a pessoa queria uma melhoria do seu corpo porque ela não se sentia feliz com o corpo que tinha. E eu sempre me perguntei se a mudança do corpo vai trazer essa felicidade. São muitos aspectos envolvidos no porquê que as pessoas procuram a atividade física e no porque elas se mantêm motivadas a passar a sua vida praticando uma atividade física. Alguns são atletas, gostam de praticar aquele determinado esporte, tornam o incremento daquele esporte na sua vida como realmente algo que adequado para a sua vida, faz parte da vida dele praticar aquele esporte. Assim como algumas pessoas desenvolvem hábitos alimentares, também aliando ao comportamento da sua prática
de atividade física ou do seu determinado esporte e englobam isso ao seu estilo de vida. Só que de um tempo para cá, eu tenho notado que esses motivos pelos quais as pessoas procuram atividade física não mudaram em 20 anos, mas a forma como eles estão sendo explícitos hoje, de uma forma muito mais ampla, isso sim mudou. Porque com a internet, com as redes sociais, o que antes eu poderia praticar um esporte e mostrar o meu desempenho naquele esporte num campeonato onde aquele público específico estaria me assistindo e aquilo me traria satisfação, ou um atleta profissional teria uma visibilidade maior na mídia através da televisão, hoje qualquer pessoa pode se mostrar de uma forma muito ampla. Alguém não profissional que não faça muito sucesso, mas que às vezes faz um vídeo interessante, acaba viralizando aquele vídeo e sendo conhecido por milhões de pessoas. E como professor de educação física, eu tenho notado também que o próprio profissional da educação física tem que estar lidando com aspectos que ele não precisava lidar antes. Por exemplo, se eu estou dando aula, uma aula coletiva, e eu tenho 30 alunos fazendo essa aula, e 10 desses alunos posicionam seus celulares para fazerem filmagens e postar depois nas redes sociais, eu tenho uma dispersão de 10 pessoas que estão dando atenção àquela atividade e acabam perdendo a informação que eu estou passando naquele momento. Por exemplo, numa aula de 1 hora, se eu tenho 10 pessoas dispersas o tempo todo filmando, são 10 pessoas que não vão estar conseguindo captar a informação que eu estou passando, porque elas estão mais atentas a produzir uma boa filmagem. O quanto isso é interessante, o quanto isso mantém essas pessoas praticando a minha aula, se motivadas a fazer atividade física, ou o quanto isso pode ser algo que não é benéfico. Então essas questões eu acho que são questões que a gente não discute, mas que são questões que o próprio profissional de educação física hoje tem que começar a refletir para poder aprender a lidar com essas situações. Eu gostaria de saber da opinião de vocês, como vocês encaram esse tipo de comportamento, o quanto isso é positivo, que aspectos positivos nós podemos destacar, que aspectos negativos nós podemos destacar. Então, é um papo aberto para a gente trazer à tona uma reflexão sobre esse assunto. Fiquem à vontade para contribuir com essa discussão. Eu poderia iniciar falando a respeito dessa questão da exposição. Fala, Richard, para a gente, então, com a sua visão, uma visão de um psicólogo em relação à exposição. As pessoas sempre tiveram interesse em se mostrar, aparecer, para essa questão do ego, de se sentir querida. Quando as pessoas expõem na rede social, é sempre coisa boa, coisa bonita, raramente põe coisa ruim. Quando põe coisa ruim, não são delas, são acidentes, outras coisas. Mas quando é uma coisa pessoal, sempre posta uma foto bonita, um prato bonito, alguma coisa assim. Todo mundo sabe que uma pessoa triste, uma pessoa com problemas, as pessoas se afastam. E o ser humano é um ser que é sociável, ele não aguenta ficar sozinho. Quando você expõe um corpo bonito, quando você expõe um objeto que você tem, um carro, quando você ostenta, quando você faz alguma coisa do tipo, seja na academia, seja em qualquer lugar, isso gera uma espécie de vício. Até pacientes meus me perguntam assim, mas como é que meu marido viciou em pôquer? Ele não põe nada na boca, ele não engole nada, ele não... Como é que a pessoa vicia em tirar foto, vicia em exposição? A gente tem um sistema, né, que você vai entender isso, que a gente chama de sistema de recompensa. Algumas partes do cérebro criam vício, elas tendem a se viciar, que é uma forma de a gente sobreviver também, né? Se a gente não se viciasse, a gente não se apaixonava, não se apegava a outra pessoa, não tinha interesse em comer, acabava morrendo. A espécie não ia se perpetuar, não ia ter acasalamento, não ia ter nada disso. Então, assim, quando você expõe uma foto, que você fica naquela expectativa do que vão comentar, o que não vão, aquilo gera uma adrenalina e ocorre um excesso de dopamina no cérebro. O que a dopamina faz? A mesma coisa que o chocolate faz,
que a droga faz, que o álcool faz, que o sexo faz. É uma questão viciante. Então as pessoas chegaram no momento que elas não conseguem mais parar de postar. Tem pacientes que chegam a relatar para mim assim, eu viajei e não curti a viagem. Eu postei tanta foto, filmei tanto, quando eu vi, acabou a viagem, eu gastei 40%, 50% do meu tempo filmando, postando, perdendo meu tempo. É a mesma coisa que acontece na academia. As pessoas param o exercício para ficar filmando, gravando, fotografando e deixam o principal para depois. Né? Entendi. É um ponto interessante, ressaltando aí um comportamento que traz aspectos que eu não diria tão saudáveis para a pessoa, porque se você cria um vício e esse vício acaba te tomando muito tempo e te cria uma ansiedade, eu, na minha opinião, não considero como saudável. Mas um ponto importante também que eu noto é que essa exposição também tem um lado interessante em agregar grupos, e esses grupos criam vínculos que mantêm eles envolvidos com a atividade fim e acabam perpetuando essa atividade por um tempo maior. Isso também é um ponto positivo na rede social, porque manter uma pessoa que não tem da sua natureza aquela disposição, aquele gosto por atividade física, pelo esporte, não é uma coisa tão simples, principalmente o professor de educação física conseguir criar nessa pessoa esse tipo de disposição, de disciplina para se manter em atividade. Já nesses anos de trabalho, e como eu sou praticante de karatê há muitos anos, gosto muito de luta e valorizo muito todo tipo de esporte, os esportes eles têm uma química, vamos dizer assim, interessante em manter as pessoas aderidas a eles, sentir satisfação, um aprendizado maior, mais satisfatório, mais complexo. E isso, como educador físico, tem, na minha opinião, aspectos muito importantes, porque fazem com que as pessoas não só pratiquem atividade física, mas pratiquem atividade física, relaxem, reflitam, desenvolvam capacidades mais complexas do que uma atividade menos complexa, como uma caminhada. Longe de mim dizer que a caminhada não é uma boa atividade, mas nós sabemos que quanto mais complexa a atividade, maior é o desenvolvimento global dessa pessoa. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento de coordenação, a flexibilidade, em aspectos envolvidos aí no próprio trabalho físico, né? Físico e mental. Mas eu gostaria de saber de vocês, por exemplo, de você, professor, que leciona na universidade e lida com a juventude hoje que já está diretamente ligada à internet, às redes sociais, porque na nossa época de formando, nós tínhamos que buscar livros para ler o conteúdo que o professor passava, não tínhamos essa informação tão acessível e mastigada como nós encontramos hoje através da internet, até mesmo das próprias postagens das redes sociais, porque hoje nós vemos inúmeras pessoas de inúmeras atividades fins, seja do direito, seja da psicologia, seja da educação física, seja da engenharia, transmitindo conhecimento através de posts no Instagram, posts no Facebook, de uma forma muito mais reduzida em termos de conteúdo, mas muito mais amplamente divulgada de forma maciça. Qual a sua opinião em relação a isso e no seu dia a dia com os alunos? Tá. Aqui na universidade, mas também no ambiente da prática do exercício físico e outras áreas, a internet ela pode ser muito bem utilizada se houver uma doutrina prévia e um crivo daquilo que é informação relevante, daquilo que deve ser consumido ou não, né? Eu concordo com você quando coloca que muita coisa é colocada na internet a fim de facilitar, a fim de valorar e agregar informação para as outras pessoas, disseminar informação. O problema é que se a gente não tiver um crivo daquilo que é conteúdo de qualidade e daquilo que é conteúdo com menor qualidade,
É possível que as pessoas assumam algumas verdades que não necessariamente são, né? Ou não são daquela maneira ipsiliteris, ou seja, no seu todo, né? Então é importante, devemos sempre ressaltar e valorizar as pessoas com formação e que dão acompanhamento nas diferentes áreas. Então o profissional, o indivíduo que quer aprender, por exemplo, uma coisa simples aqui, oratório, ele pode buscar um treinamento na internet, né? Mas é importante que ele busque uma leitura, uma orientação de um profissional que tenha, deve existir profissionais nessa área, né? Então, para a atividade física e no ensino superior é a mesma coisa, né? Mas voltando para reforçar aquilo que vocês haviam dito, o exercício físico ele requer várias dimensões, da dimensão física, do psique, da cognição, da parte atlética propriamente dito. E no que tange a parte atlética, você tem 3 aspectos importantes, que é o aspecto técnico, o aspecto tático e o aspecto condicionante da tarefa física. Esses 3 são regidos por aspectos cognitivos e psicológicos, né? No momento em que o indivíduo se predispõe a fazer um exercício físico, ele precisa fundamentalmente de foco. O foco é necessário para que ele execute aquela tarefa. Concordo com você que fatores intervenientes e que fazem com que o foco seja modificado tendem a deprimir a atenção voltada para aquela tarefa. E se deprime a atenção voltada para aquela tarefa tende a ser de menor qualidade. Então, quantas vezes nós nos deparamos com indivíduos que vão fazer um exercício numa esteira, por exemplo, que tem uma tela de cristal líquido e que ali está sendo apresentado uma informação que nada tem a ver com a tarefa que está sendo executada, ou que pelo menos colabore. Por exemplo, existem vários trabalhos na área de fisiologia do exercício e o efeito da música. Existem músicas que geram letargia durante a atividade física. Outras músicas mais frenéticas ou que têm um componente de geração de foco. A geração de foco altera positivamente a prática daquela tarefa. Então eu já me deparei com pessoas que estavam na esteira tentando decorar a receita do pudim que estava sendo apresentada. Essa falta de foco na tarefa motora faz com que ela altere sua postura, aumente seu potencial lesivo e faça uma coisa que é dramática no exercício físico, que retire esforço. Retirar esforço no sentido de diminuir a intensidade da tarefa motora. Nós sabemos que tarefas motoras, por de menos intensas, tendem a ser pouco efetivas. Então, a intensidade da atividade mental, a atividade muscular, todas essas reduzidas, diminuem a efetividade do exercício. Isso tem a ver com a falta de foco ao querer filmar, ao querer registrar, ao querer fazer carões durante uma atividade que não demanda isso, não é verdade? E aí eu transpasso agora para o estudo. No momento em que eu estou estudando, eu preciso de foco, mas aí no momento que eu quero tirar uma fotinha para botar na internet que eu estou estudando, que eu estou estudando escutando música, estou estudando com o tablet na frente, que até tem um texto acadêmico, mas no canto superior direito tem um vídeo de uma outra coisa. Então, me parece que esses são fatores de confundimento da atividade principal, que seja o realizar o exercício, seja estudar, seja realizar alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que a tecnologia, a internet, ela tem vários pontos positivos, mas ela pode ser um agente dificultador desse contexto. Um ponto interessante, e aí eu gostaria de ter uma opinião inclusive do Henrique,
Pensando no indivíduo, no longo da sua vida, por todas as fases que ele passa, na infância, na adolescência, na fase adulta, no seu envelhecimento, e na busca por diversos motivos pelos quais esse indivíduo encontra satisfação, felicidade, realização, o quanto destinar muita atenção para buscar de forma rápida essa satisfação através de comportamentos diversos nas redes sociais pode dificultar com que essa pessoa tenha um desenvolvimento, um atraso no desenvolvimento do seu autoconhecimento, por exemplo. O que você acha sobre esse assunto? Bom, eu acho que esse é um problema da humanidade, né? Qual é o problema, eu acho, da humanidade? Que a gente está chegando, a gente se cultuou num modelo no qual, num modelo de felicidade, num modelo de vida, baseado em ter sucesso. O que significa ter sucesso? Se a gente pode se perguntar para você o que é ter sucesso, cada um de vocês me fala uma coisa, coisas materiais, dinheiro, pode ser relacionamentos, e a lista é longa, Pode ter um peso diferente. Mas se a gente começa a ir um pouquinho mais a fundo sobre esse problema, o que significa ter sucesso? Significa basicamente se exprimindo e conseguir o que eu quero e evitar o que não quero. É simples. E em base a conseguir o que eu quero e evitar o que não quero, aí você entra num caminho de uma busca implacável por conseguir o que eu quero, evitar o que não quero. E esse conseguir o que eu quero também traz um problema, né? De que as pessoas, a gente vem se identifica com coisas externas constantemente, né? Esse é um problema. Então a gente vive, digamos, em um tipo assim de gangorra. Conseguir o que eu quero, acho que estou feliz. Não consigo o que eu quero, estou infeliz. Me recupero. Consigo o que eu quero, estou feliz. Não conseguir o que eu quero, estou infeliz. E esse modelo, certamente, obviamente, não funciona. Agora, esse modelo está sendo esgotado, né? Está sendo esgotado sozinho esse modelo. E qual é o problema de tudo isso? É de que é a visão que nós temos do mundo. Qual é a visão que nós temos do mundo? Nós temos a visão do mundo, da vida, que a vida é permanente e satisfatória. Mas a vida não é permanente. Nada dura. E também não é satisfatória. Nada é 100%. Então, nossa mente nos faz ver, ela quer transformar essa vida e essas coisas que são impermanentes em permanentes. E insatisfatórias, quando não são totalmente satisfatórias. Então, nossa mente, ela que projeta e vê o que projeta, certo? Então nós, na verdade, não estamos vendo o que estamos projetando. Projetamos e vemos o que projetamos. Mas isso não se encaixa no que é a vida. A vida não é permanente, não se encaixa na realidade. Então esse é um problema quando a gente quer, quando tira a postagem e tiramos esse tipo de coisa na internet. A psicologia que existe atrás disso, que eu quero fazer desse momento permanente e satisfatório. Quando esse momento já passou, é impermanente, e esse momento certamente nunca foi completamente satisfatório. Então existe uma psicologia atrás dessa postagem de nossa mente tentar trazer uma realidade que não existe e nunca vai ser assim. Então essa é uma questão muito importante, né? Que isso leva a que as pessoas vivam nesse processo e que a gente viva correndo atrás de uma felicidade que não existe. Ou seja, sempre eu falo que essa felicidade aí, né, é uma missão de tolos. É como correr cachorro atrás do rabo.
né? Correndo atrás de momentos que se acaba, se esgota e pega outro momento. E de fato, nós vivemos sempre atrás desse processo. E não estou falando de grandes momentos, pode ser tomar um banho, almoçar, comer. Sempre estamos atrás de quê? Do prazer. Porque achamos que o prazer, qualquer tipo de prazer, intelectual, físico, emocional, qualquer tipo, para pegar um livro também ler, eu vou ler um livro, prazer, todo é prazer. Se a gente analisa isso mais detidamente em nossas vidas, sempre estamos atrás do prazer. Qual vai ser meu próximo prazerzinho de estimação, né? E esse é um modelo que esgota, está esgotado. Então, nesse processo, tem uma coisa mais profunda, que a humanidade como um todo, não tanto na área de esportes, né? Eu acho que o ser humano está sendo obrigado a rever essa visão do mundo, né? E, mais importante, encontrar a verdadeira fonte de felicidade. E a verdadeira fonte de felicidade não está fora, está dentro. Parece assim meio um jargão, né? Está dentro, está feliz, está dentro, mas é bem simples entender isso. Quando eu procuro um objeto, ele está aqui, eu estou aqui, eu estou sofrendo. Eu estou atrás do objeto, certo? Quando eu consigo o objeto, eu digo que eu estou feliz, na verdade não é porque eu consegui o objeto, porque eu me liberei da busca. E a felicidade que eu estou experienciando não é do objeto, é de mim mesmo. E nesse momento, eu não estou procurando nada, eu estou completo. Se eu estou completo, estou feliz. Então a felicidade nunca será encontrada fora. A felicidade está dentro, é no que eu sou. Esse é um ponto importante, porque voltando para a atividade física, vamos fazer uma correlação. Por exemplo, se eu me identifico muito com determinadas postagens nas redes sociais de a busca pelo corpo perfeito, todo o meu esforço pode me trazer aquela satisfação daquele corpo perfeito? Será que eu sou geneticamente propenso a atingir aquele corpo perfeito? Será que eu tenho condições financeiras? Será que eu tenho tempo suficiente para investir, para buscar aquele corpo perfeito? E um detalhe importante, que é efêmero, porque eu posso ter um corpo bom com 20 anos, mas um corpo bom com 30 anos, um corpo bom com 40 anos, mas o meu corpo de 40 anos nunca vai ser igual ao meu corpo de 20 anos, por mais energia que eu invista na busca em manter o meu corpo com um bom funcionamento. Então, quando a gente para pensar e já buscando a satisfação no objeto externo, ou no caso, na imagem do cara que tem aquele corpo que eu gostaria de ter, ou da mulher que tem aquele corpo que a outra gostaria de ter, você passa a ter uma dificuldade, porque o seu corpo nunca vai ser igual ao dela, pode ser até melhor que o dela, mas pode ser que nunca se iguale ao dela. E o quanto de energia nós às vezes gastamos em busca daquele objetivo, porque uma coisa é certa, sempre que você investe a sua energia para um determinado fim, você progride naquilo, mas você também está deixando de investir essa energia, que ela é limitada, em outras áreas da sua vida. Uma pessoa investe uma energia equilibrada na sua realização profissional, ele investe uma energia equilibrada na manutenção da sua saúde, com hábitos saudáveis, praticando atividade física, se alimentando de forma adequada, ele tem um equilíbrio. Se ele investe toda a sua energia no objetivo de ser o melhor profissional, ele acaba tendo que abrir mão de diversas outras áreas. E isso vai acontecer para investir. Passamos a ter que
prover o nosso sustento, constituímos uma família, temos que dar atenção aos nossos filhos, à nossa mulher, menos energia para investir naquele objetivo. Se eu não estiver me sentindo um cara realizado com aquilo que eu tenho na minha vida, com a quantidade de tempo livre para fazer atividade física, mesmo tendo que abrir mão do resto do meu tempo para poder administrar a minha vida familiar e o meu trabalho, eu vou criar dentro de mim uma insatisfação. Ainda trazendo para as redes sociais, que eu acho um assunto interessante, e aí gostaria também da opinião do Felipe, por exemplo, hoje nós temos diversos apps que estão disponibilizando treinamentos para as pessoas que não têm tempo para realizar em casa, que não têm a possibilidade, a oportunidade de ter um personal trainer te acompanhando. Basta você contratar aquele programa que um determinado profissional está disponibilizando e seguir aquele treinamento. Mas então, por exemplo, Felipe, eu treinei karatê a minha vida toda, tenho mais de 30 anos de karatê. Uma coisa que eu noto, sempre quando eu vou treinar karatê, por mais tempo que eu tenha treinado, a minha complexão física me dificulta a realizar certos movimentos do karatê que uma pessoa com uma complexão física diferente tem mais facilidade. O meu envelhecimento está me dificultando ainda mais. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção é que por mais que eu pratique aquele movimento há tanto tempo, meu mestre sempre me corrige de alguma forma. Ou seja, a visão de uma pessoa de fora complementa o meu treinamento. Se eu estivesse apenas visualizando um vídeo daquele golpe e estivesse copiando aquele movimento, baseado apenas na resposta da imagem que eu estou vendo, será que eu teria a consciência suficiente para entender que eu estou realizando aquele movimento com algumas falhas? No jiu-jitsu, que você é mestre, sempre que eu vou treinar e preciso treinar, você me mostra falhas que eu estou desempenhando naquele momento. Eu faixa azul, você faixa preta, você analisando o movimento de fora. Muitas vezes eu não percebo que eu estou realizando um movimento de forma errada. Um pequeno detalhe prejudica esse movimento. Então é mais um assunto para a gente pensar em relação às redes sociais. O que eu vejo muito hoje na área, inclusive, das lutas. Porque hoje, como em todas as áreas, o cara disponibiliza para você como investir na bolsa. O cara disponibiliza para você como atingir o autoconhecimento. O cara disponibiliza para você o curso rápido para entender do direito do trabalho. O cara disponibiliza para você, aprenda jiu-jitsu em 10 etapas. Basta você simplesmente seguir aqueles passos. E uma coisa que eu sempre me pergunto é, a humanidade vem evoluindo e tem tantas dificuldades de mudar coisas que vem da era medieval e muito antes disso. E será que isso realmente tem contribuído como uma informação positiva ou uma informação rasa, sem profundidade? O que você acha desse assunto? Bom, deixa eu tentar construir minha participação aqui, dar uma voltinha antes de chegar na sua pergunta, até para costurar com eles aqui. Acho que tem duas necessidades humanas, né, nessa discussão aqui, que envolvem vários comportamentos, que é a necessidade de se comunicar e a necessidade de fazer exercício físico. Duas necessidades diferentes que a gente tem que estar atendendo, né, essas necessidades. A nossa felicidade depende disso, nossa saúde depende disso, nossa socialização depende disso, né, satisfazer essas necessidades. Então temos que ter um conjunto de comportamentos específicos para isso. E não são necessidades que nasceram agora, na pós-modernidade, né? Na verdade, elas vêm sendo construídas desde os primórdios ali, no best-seller do Yuval Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade, maravilhoso. Ele começa lá explicando como os primeiros homo sapiens, convivendo lá com os australopitecos, pintavam as paredes antes de caçar. Então eles tinham uma necessidade de comunicar o que eles iam fazer antes. Então,
Eu desenho na parede um bicho na expectativa de que os deuses atendam ao meu pedido, né, e eu consiga a caça, a comida, né, satisfazer as necessidades da comunidade como um todo. Ali. Hoje em dia, as pessoas postam fotos do prato antes de comer, postam fotos na academia, né, então de uma certa maneira, elas ainda estão pedindo, né, não sei se para Deus, ou se ela quer mostrar para os pais que estão estudando, né, postar aqui que eu estou estudando, né, então, se eu quero pedir para Deus, preciso passar no concurso, né, eu posto aqui, depois, eu não estou focado, né, mas de alguma maneira eu ainda tenho esse comportamento primitivo, né, de querer expressar um desejo ainda não realizado e tentar com que por meio dessa comunicação eu consiga obter, né, esse retorno de alguma maneira ali. Então a tecnologia ela entra para poder ajudar, né? Então agora é uma ferramenta, ela pode atrapalhar também, dependendo se você tem um mau uso dessa ferramenta. Com a tecnologia eu tenho acesso a muitas informações, eu consigo espalhar minhas informações para muita gente, né? Mas eu também tenho as dificuldades do filtro, né, dessas informações todas que eu não estou recebendo adequadamente, eu estou tendo acesso a muitas fake news, porque não tem filtro ali, ou, enfim, dos grandes mídias que filtram, mas manipulam as massas, né, de alguma maneira. Então, essa é uma necessidade humana, né, de estar se comunicando ali. Então, a pessoa não posta foto no espelho da academia porque a necessidade surgiu agora. Né? Uma necessidade primitiva nossa de se comunicar, que a gente não resolveu nem os primórdios e nem agora a necessidade. Né? Uhum. O exercício físico também sempre foi uma necessidade nossa, mas a gente tinha uma falta de tecnologia, né? O inevitável resultado de ter que praticar exercício. Eu tinha que caminhar, né? Eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que me movimentar, eu não tinha controle remoto. Ou mais, antigamente ainda, eu tinha que caçar, então Exato. eu era obrigado Exato. Eu não a abria fazer um geladeira. exercício intenso, inclusive. Eu não abria a geladeira e pegava uma galinha, eu tinha que ir atrás da galinha. E pegar uma galinha no ambiente natural é muito difícil. A galinha corre, ela voa, ela bate asa e ela está solta, né? É muito difícil pegar a galinha ali. Acredito que a maioria de nós teria dificuldade de pegar a galinha. Estamos falando de homens adultos. Né? Então teríamos dificuldade de pegar uma galinha, no entanto você come galinha, porco, vaca, peixe e tudo mais sem levantar do sofá hoje em dia. Né? Basta fazer a propaganda, né? Ligar para o iFood e resolver esse problema. Então a gente tem uma necessidade de estar se expressando, de estar se comunicando. Né? A gente tem que entender melhor essa nossa necessidade. A tecnologia que visava aproximar as pessoas acabou deixando elas mais distantes. E mais distantes eu não satisfaço essa realidade. Então eu acabo com esses prazeres superficiais tendo que buscar muito mais deles para tentar tapar um buraco. Né? E acaba não realizando e também gerando esse aspecto de vício, talvez, né? A gente está buscando ali incansavelmente aquelas coisas, já que eu não estou realizando, né? Que é característica de todo vício. Se realizasse, eu parava por um tempo. Estou morrendo de fome. Comi um pratão de lasanha, eu não quero saber de comida. Agora, vou lá, viciado, né? Em drogas ou em poker ou em qualquer outra coisa. Eu vou lá, obtenho aquele prazer momentâneo, aquilo não satisfaz, eu preciso de mais, e de mais, e de mais. Né? Fico buscando aquela recompensa incansavelmente. Então, o exercício físico talvez sature muito mais rápido do que essa necessidade de comunicar. O cara cansa, ele fica exausto. Cansaria mais se ele tivesse focado, né, na atividade. E isso de querer aproveitar o tempo e fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, isso estressa muito e cai muita qualidade de todo o seu envolvimento, né, com cada uma das atividades. Nem a receita do pudim, nem a esteira e nem sei lá o que mais que eu estou fazendo vai ser feito na qualidade e na intensidade que eu precisaria estar fazendo, né, para me satisfazer nas coisas. Agora, posso olhar também essa questão das redes sociais e do exercício físico do ponto de vista da psicologia do trabalho, até do comportamento do consumidor também. O marketing ele tem um impacto muito grande, né, no trabalho como um todo, né, na busca por mais clientes, no retorno financeiro e tudo mais. E essas publicidades, né, nas redes sociais, ela acaba funcionando como um marketing.
Então, vários personagens trainer ou professores de educação física, eles ficam postando todos os exercícios, todos os alunos, todas as coisas, né? Coisa que a gente, psicólogo, não pode fazer no consultório. Não pode postar, olha, eu vou atender ele aqui. Olha, esse aqui é problemático, esse depressivo, né? Olha, eu não posso estar postando esse tipo de coisa, né, ali nas redes sociais. Então, algumas profissões acabam se beneficiando mais, né, desse retorno do que outras. Interessante esse ponto, verdade. Você tem uma exposição, até mesmo porque o praticante de atividade física, ele muitas vezes gosta de estar sendo exposto. Exatamente. Então, une a oportunidade do profissional estar se promovendo, divulgando o trabalho e ainda com o aval do praticante que está realizando o esforço. E o registro nas redes sociais, né, ele não tem só a finalidade de satisfazer um ego frágil, necessariamente, né? Eu, como professor de jiu-jitsu, tinha muita resistência a bater foto no final do treino. Mas eu via que cada vez mais frequente esse hábito, né? As pessoas treinavam, juntavam e batiam foto depois do treino. Né? E falavam, não, mas estão perdendo 5 minutos de treino. Eu prefiro 5 minutos de treino ao invés disso aí. Só que eu vi os tatames inflando, né? E o meu não estava inflando desse jeito. Comecei a adotar essa prática. O tatame cresceu. É importante. Então, as pessoas, não só porque as pessoas querem ter um registro, né? Daqui a pouco eu olho umas fotos antigas e falo, nossa, olha aquele dia que o fulano foi me visitar, olha aquele dia que eu fiz tal, que eu lutei com o ciclano. Mas também essa de necessidade de se expor nas redes sociais, mas também dos grupos, internamente dos grupos. Né? E a zoação do pessoal, olha aí teu cabelo, como é que ficou na foto, não sei quem, tá gordo, tá isso, tá aquilo, né? Aqueles grupos ficam continuando a foto, né? Depois, por um tempo, isso tem um impacto de aumentar a intimidade social daquele grupo. E despertar motivação e fortalece nas pessoas que estão praticando e inclusive pessoas que acabam sendo tentadas pela motivação a também, vou querer me envolver nessa atividade, olha que interessante. Um ponto extremamente positivo. Exato. E aí você vê o fulano com frequência nas redes sociais de kimono. Poxa, mas eu estou tão parado, acho que eu vou lá. Quer dizer, acaba que eu vejo Coca-Cola toda hora. Então, de repente, eu chego num lugar e falo, que vontade de uma Coca-Cola. Então, essa coisa do marketing, né, que vai influenciando a gente pela superestimulação. Né, seja em qualquer caminho que for. Então, acho que não dá para viver sem redes sociais mais. Né? No futuro, o mundo só dá para frente, ele não vai andar para trás mais. Né? Então, a gente, de fato, precisa aprender a lidar com as desvantagens que as redes sociais trazem. Mas achar que não vamos ter mais um aluno que fica no celular, acho impossível. Eu lembro quando eu entrei no CEUB para dar aula, aí meu primo veio me perguntar, e aí, como é que foi lá no CEUB? Eu falei, nossa, foi muito legal, mas cara, muitos alunos nas redes sociais o tempo inteiro. Aí eu falei, Felipe, isso não é coisa do CEUB não. Eu estou na reunião com o ministro lá no gabinete e está o cara lá no celular. Então, não é uma questão do aluno. Né? É uma questão de todos, na verdade, né? Que estão envolvidos com uma dificuldade de se envolver profundamente no momento e acabam se esquivando, dividindo o momento, querendo aproveitar, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho dificuldade de estudar, então eu vou para a esteira e pego um livro e fico lendo na esteira. Então, na verdade, eu estou fazendo mal as duas coisas, né? Mas se eu não fizer as duas coisas juntas, talvez eu não faça nenhuma das duas separadas. Então, tentar agregar aqui com pontos de vista, né, diferentes de marketing, de administração. Eu acho que essa questão eu acho também da rede social levou a uma aceleração, né? Aceleração mental. E essa aceleração mental realmente é muito prejudicial, porque a gente não tem esse momento, né, na qual você precisa, né, para você, né, e você está querendo captar muita informação, também tem muita informação disponível que você quer ler e que você ter acesso. Então essa movimentação mental é muito prejudicial, né? Sob o ponto de vista também da... Acaba sendo muita excitação e pouco relaxamento, né? Exatamente, eu acho que isso é uma questão importante, né? E também outra coisa que acho que isso também, todos nós, de certa forma, a gente sempre, quando entra numa atividade, você está sempre visando o resultado, né? Você quer resultado, né? E isso é um problema,
né? Porque você não se foca na atividade, né? Existe no autoconhecimento existe uma frase que é muito pouco entendida do taoísmo, que se chama ação na não ação. Difícil de entender, né? Ação na não ação, né? E como que isso funciona? É quando você entra na ação, que acho que todos nós passamos em algum momento por isso, quando você está muito envolvido com o que está fazendo, você desaparece. Já aconteceu isso com você? Você está tão envolvido em um estudo, em um trabalho, qualquer coisa, você está tão compenetrado que o fazedor não está mais aí. E essa ação entra em outra dimensão, uma dimensão muito mais profunda, e é onde começam os insights, onde começam as grandes sacadas, é porque o pensador, na verdade, ele não está mais aí. Então, esse negócio da rede social leva a uma aceleração mental totalmente prejudicial, né? No sentido de você prestar atenção não à ação, não a que se está fazendo, sino a como que eu estou fazendo isso. Você pode estar lavando louça, mas se você está lavando louça totalmente compenetrado, sentindo água, sentindo sabão, passando, você vai estar só com esse momento. Não vai ter eu lavando louça, vai ter a ação lavando louça, ponto, acabou. E isso é fantástico. Aí começa realmente, você entra num campo completamente extraordinário, onde você experiencia uma paz, uma felicidade, essa felicidade que não dura mais de 2 segundos, né? Então, essa é a questão das pessoas que a gente também não foi ensinado, né? Isso é outra coisa também que temos que falar. A gente caiu neste mundo de paraquedas. Você caiu aqui neste mundo, nossos pais também, porque não sabiam, e nossos avós também, bisavós, não sabiam como que isto funciona. E a gente foi andando. E ao tranco e barranco, levando porrada aqui, levando porrada de lá, não entendendo como que é a vida. Esse é outro problema, não entendemos a vida. Até agora eu estou tentando entender como que isto funciona, né? Porque tem muitas leis, assim como, por exemplo, digamos assim, a lei da gravidade, que ninguém toca na lei da gravidade. A gente sabe que se sobe acima, punta acima de prédio, você se joga, você se vai dar mal, porque tem uma lei. E essa lei da gravidade funciona para todo mundo. Funciona para o cara que é físico, conhece, para quem não é físico, para aquele que acredita e para aquele que não acredita. Funciona para todo mundo. Então tem leis neste mundo que funcionam, que a gente não conhece, são leis muito mais sutis. Então esse é outro problema. Então não temos tempo para entender a vida, porque essa aceleração não nos deixa entender a vida, né? Postado, e o desejo, e vai e vem, e vai e vem, e vai e vem. Essa é uma coisa que eu acho também interessante. Trazendo de novo para a atividade física, e aqui querendo a opinião do meu amigo, Renato, você sabe dar aula sobre o assunto, sabe da importância das adaptações do treinamento desportivo, sabe da necessidade do envolvimento do praticante de atividade física na ação em si, para que ele tenha o aprimoramento do seu desenvolvimento físico, da sua capacidade física, e o quanto isso requer foco, atenção, comprometimento, disciplina. E a atividade física é uma ferramenta extremamente importante e que ajuda muito crianças a terem disciplina, crianças a terem foco, não só crianças, como um adulto. E se você aproveita isso como ferramenta já numa criança, você possibilita que essa criança se torne um adulto mais disciplinado em outras áreas, mais focado para outras atividades. A própria atividade física traz a competição você lida com a frustração de não ganhar. Você aprender a perder é importante, porque na vida a gente mais perde do que ganha. Nesse contexto, o que você acha que soma muito positivamente a rede social, como o Felipe citou, o fato de você ter a possibilidade de agregar, mas você como professor pode
informar melhor, não diria nem informar melhor, usar essa ferramenta para poder passar a sua informação. Se essa informação ela é uma informação responsável, com estudo, com reflexão, com questionamento, você tem uma ferramenta importante para poder estar passando isso para mais pessoas. E ao mesmo tempo, você lida com a dificuldade de lidar com pessoas que vão te questionar o tempo todo sobre essa informação que você está passando, porque ela também tem acesso em outras fontes, em outros profissionais que vão apresentar pontos de vista diferentes do seu, ou muitas vezes informações que não são verdadeiras, né? Podemos aí até trazer como fake news mesmo, né? Porque é muito mais fácil difundir uma informação falsa, isso a própria política mostra, porque você recebe aquela informação e você repassa para várias outras pessoas sem ler, sem checar dá trabalho. Você buscar saber se aquilo ali é verdadeiro, se aquilo ali pode causar mal a outra pessoa, a gente simplesmente repassa sem essa responsabilidade. Me fala um pouco sobre a sua vivência, principalmente com essa meninada que está se formando, que vai entrar no mercado, que vai tomar o nosso lugar, que são as pessoas que vão educar as crianças que vão nascer, que vão crescer, os futuros atletas. Eu acho que tudo depende da intenção. A intencionalidade da divulgação da informação é que determina o quão válido aquilo é ou não é. Vou fazer um paralelo aqui com os colegas. O colega colocou esse nível de foco relacionado a uma transcendência que faz com que você efetive melhor aquilo que você está fazendo. Em neurociência, alguns vão chamar isso agudamente de estado flow, né? Um estado onde você meio que se desloca daquela tarefa, fazendo ela com a máxima qualidade possível para ti, né? E comentando também o Felipe não lembra, mas eu já treinei com ele jiu-jitsu, isso há uns 2 anos e meio atrás. Talvez ele não lembre porque nesse dia não teve foto. Mas é verdade, aí como ele não está vendo a foto, ele não lembra de mim. Tá vendo? A necessidade de se tirar foto. E aí eu concordo com você que o esporte tem a capacidade de prover aderências, porque ele atinge dimensões em outras situações do dia a dia que são inatingíveis, né? Então, nesse dia treinando com ele, inclusive, o jiu-jitsu te obriga a alcançar o estado flow, caso contrário vai bater 3 vezes mais rápido do que deveria, né? Então, se eu sou capaz, da forma que seja, porque aí depende do letramento, do nível cultural de cada um, se eu sou capaz de pegar esse aglomerado de informação e tentar replicar ele para as pessoas com positividade, com intento de replicar coisas do bem, eu estou fazendo uma internet positiva, eu estou propagando informação que agrega na vida dos outros. Eu entendo que o marketing pode ser direcionado para a venda e acho isso lícito, né? Mas no momento em que esta venda é puramente venda, eu posso criar subterfúgios de imagem que desagregam, né? Então eu acredito que todo profissional deve sim utilizar esses recursos tecnológicos, midiáticos, para propagar informações que agreguem e que também de alguma forma faça o comercial seu. Mas muitas vezes alguns querem se mostrar de forma que não são, não trazem na essência aquilo que querem vender. E aí isso me parece um ultraje, isso me parece nocivo, e aí começa a entrar num ambiente da negatividade desses recursos. Enquanto esses ambientes que os colegas colocaram estão muito mais para o lado do bem, estão muito mais para o Skywalk do que para o Darth Vader.
E esse é um ponto importante porque a internet não tem uma rigidez da legislação do controle das informações que estão sendo disseminadas. Se eu faço uma propaganda no horário nobre da TV e estou passando uma informação inverídica, eu vou responder por aquilo. Já na internet, a chance de eu passar informações onde eu não vou ser penalizado por elas é muito maior. Agora, trazendo essa discussão toda, falamos de autoconhecimento, falamos das vantagens do desenvolvimento físico, do esporte, como agregar a atividade física à saúde. Eu queria uma opinião dos psicólogos, e aí só vocês aqui podem trazer essa informação para a gente, mas a gente já tem uma noção, porque pesquisas mostram que o próprio Instagram teve uma mudança bem radical, porque antigamente ele mostrava a quantidade de curtidas que a pessoa tinha para todo mundo. E pesquisas mostram que isso estava criando depressão, e aí eles mudaram. E pelo que eu sei, eles estão até inclusive querendo reformular a própria página do Instagram de uma forma que não seja tão uma ferramenta de exposição. Vocês que atendem na clínica percebem pessoas deprimidas ou frustradas ou inseguras porque não receberam a curtida ou que expuseram uma foto e esperavam uma reação tal e essa reação não aconteceu e ficaram insatisfeitas. Fale um pouquinho sobre isso. Richard, primeiro. Bom, as duas coisas. Não só assim, acaba que eu viro psicólogo dos meus amigos também, não tem jeito. Eles acabam procurando para isso. Então, assim, tanto amigos como pacientes, eles falam muito assim, eu exponho, coloco minha vida e tudo, mas minha vida tá um lixo, tá horrível, eu tô em depressão, não tô bem. O que eu ponho ali, geralmente é como se fosse uma forma de enganar o cérebro, como se fosse uma forma de enganar essa tristeza. Eu exponho só coisas boas da minha vida, como eu falei agora há pouco, mas por dentro não estou daquele jeito. As curtidas são importantes, tem críticas? Tem críticas. E o que eu percebo assim, eu falo de uma amiga minha que é muito bonita, que ela expõe demais, até sensualmente. Se elogiam 50, 100 vezes, ela vê aquilo assim, tá, tudo bem. Quando ocorre uma crítica, ela se acaba, ela fica muito mal. Apesar da quantidade muito maior de opiniões favoráveis, uma única opinião já deixa muito mal. Abala muito. É porque ela já está mal? Também, mas a gente tem muita dificuldade de receber crítica, de saber elaborar aquilo e saber como lidar com aquilo. Tem a ver com aquela questão que eu expliquei agora há pouco. A gente tem uma necessidade de se autoafirmar, a gente tem uma necessidade de estar bem, para ter mais pessoas perto, para agregar essa questão da carência, que não tem jeito. Se você deixa até um animal que você deixa isolado, ele entra em depressão. Entendeu? Nós somos seres sociáveis, né? Isso é fato. Eu acho que tudo isso, né, bato na tecla, se remete a uma questão muito mais profunda. A questão mais profunda é que nós não sabemos o que somos. Quando você não sabe o que você é, você vai procurar, a gente procura se identificar com as coisas externas, né? Faz sentido isso, né? Você não sabe, está procurando o que eu sou, É como nós somos assim, digamos assim, né? Estou procurando o que eu sou. Então eu me procuro o que eu sou fora. E aí eu crio imagens de mim. Meu corpo, por exemplo. Né? Eu acho que eu sou meu corpo. Né? E aí esse é um problema. Mas por exemplo, se eu falo para vocês, vamos fazer uma brincadeira, você é uma girafa. Você vai olhar para mim, rio, né? Por quê? Porque você sabe que você não é uma girafa. Então o que acontece? O problema de não saber o que você é realmente, você cria qualquer opinião de alguém que fale alguma coisa, vai abalançar esse que você tem do que você é. Mas se você tem certeza do que você é, você não tem nenhum problema com nada. Não tem nenhum problema com as curtidas, com as não curtidas,
não tenho problema com aquilo, não tenho problema com nada, porque você sabe exatamente o que você é. E esse é o problema. E aí é quando o bicho pega no autoconhecimento mesmo. Por quê? Porque quando você tira o foco de fora e começa a colocar o foco dentro, é esse o processo. Você olha para fora e fazer. Olha para dentro. E aí você vai começar a descobrir o que pode ser, talvez seja. Esse para mim é uma questão muito importante, que esse, digamos, é um negócio, um nível mais profundo de entendimento global do ser humano. Então a gente se identifica com o que a gente vê, por exemplo. Eu nunca posso ser o que eu vejo, porque se eu estou vendo, não posso ser, não faz sentido. O olho nunca vai se ver, certo? Então aquilo que eu vejo meu corpo, eu vejo meus sentimentos, meu pensamento. Eu sempre estou presente quando começo o pensamento e quando termino. Se eu fosse o pensamento, eu não teria nem ideia quando que eu estou pensando, quando eu estou pensando, certo? Mas como eu não sou o pensamento, eu sei quando começo o pensamento e quando termina. Eu sou sempre que está presente, atrás de tudo isso, do pensamento, do sentimento, da raiva, da depressão. Sempre estou presente, eu estou observando, entrando e saindo, entrando e saindo. Então essa falta de identificação leva a que as redes sociais cumpram esse papel, potencializam esse papel de busca. Quem que eu sou? Quem que eu sou? E aí eu estou querendo me encontrar. E como não me encontro, não consigo me encontrar, aí eu entro em depressão. Mas você até comentou mais cedo um pouco dessa questão de ver no outro, como o colega valorou ali. Eu me lembro que teve uma época, acho que 8 ou 9 anos, eu trabalhei como fisiologista numa clínica médica, onde era responsável pela parte de avaliação física, e lá a gente fazia muitos prognósticos de alteração da composição corporal, né? E nessa época, o público principal eram mulheres com sobrepeso, com obesidade, né? E elas entravam dentro de um programa de exercício físico e de controle nutricional, e junto com isso vinham processos cirúrgicos, né? Como lipoaspiração, lipoescultura, uso de enzimas, plastia, né? Muito bem. Que particularmente sou favorável, isso tende a ser bom para a autoestima, eu acho bacana. Porém, eu estimo aqui que no pós-cirúrgico, salvaguardando o tempo de recuperação, pelo menos 50% se frustraram. E era interessante, porque eu tinha retorno com elas, né? E era muito comum o discurso do não alcance da barriga da outra nela. Era coisa. Então, muitas vezes imaginavam a barriga ou o segmento corporal de uma pessoa de referência. Não necessariamente a sua. Eu não vou melhorar a minha barriga, eu quero aquela barriga perfeita. Eu não me satisfaço com a melhora da minha barriga. Eu preciso ter a barriga. E aí talvez o acesso exacerbado à imagem da barriga das outras critique ainda mais essa situação. Isso me faz pensar, né, essa dificuldade de a gente se conhecer, né? Hoje em dia, todas as transformações sociais, a falência da família, a comunidade, esse excesso de informação, a gente vai se perdendo mesmo, né? Sem saber se conhecer direito. E aí as pessoas não têm mais as referências que elas tinham antes de valores, que em determinado momento vinham da família, em outro momento vinham da religião, né? Mas eram muito sólidas essas referências, então a gente sabia das coisas. Não sei se é verdade, mas a gente sabia do que era, né? Então isso gera uma referência para a gente, não ficar dependendo das curtidas ou das opiniões dos outros, né? E aí eu vou além, nem só dos pacientes ou dos amigos, a gente também, a gente posta também, né? A gente vê também quem curtiu. Sim. Então, um hábito que acaba atingindo todos, isso não tem como negar, você não está imune a isso, né? E a gente vem construindo uma sociedade onde a gente vem isolando cada vez mais as pessoas, né? E elas sozinhas, elas ficam
sem conseguir construir essa referência interna. A referência é interna, mas eu preciso do outro para construir ela. Eu não sou o outro, né? Mas eu nasci no Careca Banguela, eu preciso do outro para construir isso. Então, e aí com essa falta de referência, fica meio perdido nas coisas. E aí muito vulnerável, muito ansioso e muito... E o comentário do Renato me faz pensar, né, naquele exemplo clássico de psicologia infantil, né? Onde a criança está brincando, ela pegou o objeto, ela largou o objeto. Aí a outra criança pega o objeto. Quando você pega, eu pego de você de volta. Não é um negócio, vou brigar com você. Então, eu não desejo o objeto, eu desejo o seu desejo. Eu não desejo a minha barriga, eu desejo a barriga que os outros querem ter também. E aí, trazendo novamente para a atividade física, e aí gostaria da opinião do Renato, e vocês também, porque vocês praticam atividade física, mas o que eu noto nesses anos todos de trabalho é que as pessoas sempre buscam o fim e não aproveitam o caminho. Por exemplo, eu lido muito com isso. Poxa, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer 1 hora de esteira. Essa hora nem começou, você não deu nem o primeiro passo e você já automaticamente trouxe toda aquela energia de insatisfação por ter que fazer aquela caminhada. E não aproveito o fato de que quando eu começo a fazer aquela caminhada, que eu me sinto desconfortável porque o exercício me eleva a frequência cardíaca, me obriga a concentrar e depois eu reduzo um pouco aquela atividade e volto a me sentir bem. Todo aquele processo que você tem de aceleração e depois você percebe que você volta a um estado de homeostase, de equilíbrio, também te cria uma satisfação, te cria uma percepção de, olha só, eu consegui fazer essa atividade mais intensa, bastou reduzir essa atividade, eu voltei a me sentir bem. E quando você termina a atividade física, isso é inegável para quem ama fazer exercício, mesmo para quem não ama. Você nunca vai ouvir de uma pessoa que odeia fazer exercício, depois que ela conseguiu caminhar 10 km num parque, poxa, eu estou arrependido de ter caminhado 10 km no parque. Foi uma porcaria. Não. Por quê? Porque aquela sensação, a satisfação de ter conseguido, a sensação física de ter os próprios hormônios envolvidos que criam o bem-estar, faz com que aquela pessoa tenha a opinião de que valeu a pena fazer isso. E, na minha opinião, como educador, é que o próprio profissional de educação física, ele tem que trabalhar o máximo possível esse entendimento da pessoa. Por quê? Porque não é que seja bom eu ser o melhor faixa preta de jiu-jitsu. O bom é que eu saí da branca e cheguei à preta. Olha o aprendizado que eu tive nisso. Olha quanto tempo eu destinei de energia, de envolvimento, de satisfação para aprender aquilo. Então, toda atividade, seja o esporte que for, aquela atividade seja prazerosa para aquela pessoa. A dança, alguém falar para mim que dançar uma noite inteira é uma atividade que não é cansativa, tá mentindo. Mas olha a satisfação das pessoas que sabem dançar e olha a satisfação daquela pessoa que fica sentada na cadeira, na mesa, vendo todas as outras dançando a noite toda. Então, tudo isso te traz uma certa satisfação, ou seja, aproveitar o momento, aproveitar a atividade em si, aproveitar o prazer que executar aquela atividade te traz exatamente no momento que você está fazendo. Sem a busca vou dançar como aquela pessoa, sem a busca de eu preciso ter aquele corpo, sem a busca de eu preciso ser o melhor naquela atividade, até mesmo porque você é melhor hoje e amanhã tem um melhor do que você. Isso faz parte da história da humanidade, né? Ninguém é o número 1 para sempre, sempre perde o status de número 1 a não ser que ele saia no auge. Eu fui o melhor, o número 1 até o dia que eu deixei o esporte, porque se eu continuar no esporte, alguém vai ser melhor do que eu. Ou porque você envelheceu, ou porque aquela pessoa realmente era melhor que você. E isso é muito importante para a gente trabalhar, né? Porque é algo que traz uma riqueza interna muito grande e eu considero como um autoconhecimento. A pessoa que consegue perceber isso
tem momentos de prazer, de felicidade, desempenhando uma simples caminhada. Mas a gente, na cadeira da universidade, estuda as nuances relativas à motricidade, né? E lá no Código de Ética está muito claro que a nossa função social é promover o estilo de vida ativo e a ocupação saudável do tempo de lazer, né? Nós não estudamos estética, nós não estudamos ser bonito ou horrível, não é verdade? Nós estudamos como ajudar as pessoas a se manterem ativas, né? Então, se nesse contexto nós pudermos estimular as crianças, os adultos e todas as idades a se manterem ativos, de alguma forma isso reverbera na vida das pessoas e lhes traz inúmeros benefícios físicos, benefícios psicológicos, obviamente, se for praticado e realizado num contexto minimamente equilibrado, porque no ambiente do exercício físico também há inúmeros desequilíbrios do excesso do exercício, desequilíbrio daquilo que se consome, daquilo que se aplica, na verdade, das neuras diversas que ocorrem quando eu faço esse exercício de uma forma nociva. E que passa realmente, como você disse, não trazer benefício de saúde nenhum. Passa a ser nocivo, ou seja, ruim para a saúde. Agora, nessa discussão toda, olha o tanto de informação interessante que a gente trouxe, que eu já, como professor de educação física, espero que o Renato até tenha uma opinião parecida com a minha, no sentido de que nós não estudamos estética, então eu não sou a pessoa indicada a dar minha opinião sobre procedimentos estéticos. Olha, você deve fazer esse tipo de lipoaspiração ou lipoescultura. Não me cabe a isso. Do jeito que o pessoal de marketing não estuda filosofia moral, para saber até onde vai o marketing positivo, do bem ou do mal. Mas deveria, porque fazer o bem não faz mal a ninguém, não é verdade? A gente que abusa do marketing, consegue um monte de seguidores, vende pra caramba, mas não é um bom profissional. E exatamente nesse contexto, na atividade física, o que eu noto nesses mais de 20 anos de trabalho? Muitos profissionais tendem a tentar trazer uma forma de eu resolvo todos os seus problemas. Eu não dou conta. Eu tenho muitos dos meus alunos e que já passaram nesses anos todos comigo, eu falava, você precisa de um acompanhamento com um psicólogo. Esse acompanhamento com o psicólogo vai trazer benefícios, inclusive, para o nosso trabalho. Você precisa do acompanhamento com o fisioterapeuta. Você precisa do acompanhamento com o nutricionista. Mas sempre entendendo que não existe a fórmula mágica e nem celeridade para resolver as coisas. Porque eu não vou pegar e simplesmente acreditar que eu vou indicar um psicólogo para um aluno meu e esse psicólogo vai resolver o problema dele em um mês. Assim como eu não vou pegar uma pessoa que está 30 quilos acima do peso e resolver em 6 meses. Não é assim que funciona. E nem posso vender essa imagem para ela. Comigo você perde 5 quilos em um mês. Vou dar um jeito de ele pegar ebola, talvez. Aí ele vai perder rapidinho muito mais do que isso. Não é essa a intenção. Isso é engraçado, que isso acontece em todas as áreas. Em todas as áreas. Até no autoconhecimento. Sim. As pessoas querem vender. Até no autoconhecimento, engraçado isso, né? Porque aí entra o ego, né? O ego é terrível, né? Então, até no autoconhecimento, o cara quer despertar, eu vou despertar assim. O ego é uma falta de ética, né? Ah? E um ego sem ética nenhuma, inclusive. Não, o ego ele é aquela coisa que não tem ética, o ego é aquela coisa, né? Um componente aí que ele só quer te trazer, te distorce totalmente da realidade, né? E você se identifica com ele, e aí vai, né? Autoajuda é uma das coisas mais vendidas que tem. Impressionante como autoajuda é. E autoajuda é um marketing em cima desse autoconhecimento. Exatamente, se confunde com autoconhecimento. E dentro do autoconhecimento existe muita pirotecnia mesmo, né?
pirotecnia. Pirotecnia. Existe muita pirotecnia, né? Eu só deconstruo muito isso, né? Porque quando eu já vi de muitas fontes, né? Você vai construindo, né? Mais que eu tenho da área acadêmica, que eu sou mais, né, racional no sentido de começar a filtrar e até porque muitas vezes essas são informações que têm que ser entendidas, né? Melhor entendidas. Eu falo, o conhecimento é muito importante, por exemplo, né? Eu vou falar psicologia, eu não posso falar, qualquer pessoa falar psicologia tem que fazer um curso de psicologia, tem que estudar psicologia, né? Para você falar de Freud, falar de Jung, tem que, né? Mas os coaches fazem um marketing danado para você não fazer o curso de psicologia. E aí, Não, mas tu tem minha esposa é psicóloga, né? E ela fala, por exemplo, o coach teria que ter, inclusive, incorporado pela psicologia, né? Ela é psicóloga, ela fez um curso de coach e demais, e o psicólogo bobearam, né? Sim. Deixaram que o coaching avançasse, mas eu acho que o coaching teria que ser dentro da psicologia. Mas não só a psicologia, não. A ex-BBB Mayra Card, né, vende programas de educação física e de nutrição e não é formada nem em educação física e nem em nutrição. Então, aí a gente volta agora para o acesso à rede social e todas as possibilidades que você tem de atingir as pessoas utilizando uma forma ética ou não, né? São pontos interessantes porque eu espero que quem assista esse nosso bate-papo tenha interesse em não criticar o que nós estamos falando, mas sim em nos convencer de opiniões contrárias numa discussão, porque eu posso achar 10 motivos positivos para uma coisa e 20 negativos para essa mesma coisa. Mas pode ser que tenha uma pessoa que consiga me convencer de mais 30 motivos positivos para essa mesma situação, para esse mesmo pensamento, para essa mesma visão. Então, por exemplo, aqui eu fico triste que não tem mais mulheres dando uma visão para a gente sobre tudo isso que a gente está conversando, mais profissionais trazendo mais reflexão, mais ideias, mas a gente chegou realmente à conclusão de que se discute muito pouco sobre benefícios, sobre a importância dessa divulgação de conteúdo na internet, nas redes sociais, e se reflete menos ainda sobre esses conteúdos, né? Eles são disseminados, as pessoas leem os posts, entendem tudo sobre o assunto com um parágrafo e transmitem essa informação, muitas vezes nem sendo profissionais daquela área afim, né? Isso a gente vê muito. Eu costumo dizer que se uma pessoa me procura para fazer um programa de atividade física com o objetivo de condicionamento, ela precisa me escutar, porque eu estudei para aquilo e sei do que eu estou falando. Se eu vou procurar um neurocirurgião, que eu tenho que resolver um problema de um tumor no meu cérebro, não vou ficar falando para ele, olha, mas eu acho que o senhor usar essa estratégia aqui e seccionar mais um pouquinho do meu lobo frontal vai ser mais eficiente. Por quê? Porque eu não entendo nada daquele assunto. E como essa informação hoje ela é muito difundida e todo mundo tem acesso, todo mundo entende de tudo. Todo mundo entende de nutrição, todo mundo entende de preparação física, todo mundo entende de jiu-jitsu, basta assistir como se faz aquele golpe. Pronto, você está PhD no golpe. Aí eu estou em sala de aula falando do meu doutorado, que eu levei 4 anos e meio para concluir. Aí o aluno de 18 anos levanta a mão e fala, eu não concordo. É isso, né? Porque eu assisti um vídeo no YouTube, eu não concordo. Eu até acho interessante essa meninada estar se posicionando dessa forma. O que é preciso saber é, eu não concordo, professor, mas eu não concordo por isso, porque esse ponto que o senhor disse não está certo por isso, e a minha visão sobre esse assunto, quer dizer, ele precisa de conteúdo para isso. E conteúdo, ele até pode conseguir na internet. Vamos supor que ele consiga todo esse conteúdo profundo buscando na internet. Não sei se é possível, acredito que sim, mas ele vai precisar de tempo para buscar esse conteúdo. Não vai ser simplesmente passando
um post daquele assunto e mais uma sequência de 200 outros de outros assuntos. Quer dizer, até para se buscar conhecimento, precisa se investir muita energia, muito foco, muita concentração e a necessidade de reflexão sobre aquele conhecimento que se está aprendendo, né? Você não pode simplesmente ler, tudo bem, é isso mesmo, ótimo, esse autor tem certeza. Porque aquele mesmo autor pode ter sido questionado por diversos outros autores, né? Eu acho que é um assunto que dá assim para um dia inteiro de conversa e foi muito produtivo estar batendo esse papo com vocês. Fiquei muito feliz e espero que as pessoas recebam bem essa discussão sem achar que a gente está aqui direcionando algo de uma forma, de uma visão negativa ou de uma visão positiva. E entendo que o intuito é explorar mais o que vivemos hoje, como essas mídias sociais influenciam o nosso comportamento e como elas nos afetam, porque não existe quem não seja afetado por ela. Uns de uma forma mais mínima e outros de uma forma bem extremada, que gastam muito tempo acessando essas mídias e deixando outras áreas sem tanto investimento, né? Bom papo? Gostaram do papo? Espero que possamos nos reunir para outros assuntos. Valeu.